Leitura do texto: Tu me amas? Já se passaram 20 séculos desde que essa pergunta foi feita ao apóstolo Pedro, mas parece que ela é ainda mais perscrutadora, pertinente e útil para os nossos dias do que qualquer outra pergunta que se possa fazer a um cristão professo. Creio que esta é uma passagem muito conhecida do Evangelho, quando o Senhor Jesus repete por 3 vezes ao mais impetuoso dos apóstolos a reveladora pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? João capítulo 21, versículos de 15 a 17. Nessa notável ocasião, Jesus tinha a intenção de fazer com que seu discípulo errante se lembrasse de ter caído por 3 vezes repetidamente. Desejava extrair de Pedro uma nova confissão de fé antes de restaurar publicamente sua comissão para apacentar a igreja. E qual foi a pergunta que ele fez a Pedro? Crês tu? És convertido? Estás pronto para confessar-me? Queres tu obedecer-me? Ele não usou qualquer uma dessas expressões. Ele simplesmente disse: Tu me amas? Ele queria, afinal, que compreendêssemos de que deve depender o cristianismo de um homem. Esta era uma pergunta simples e clara, uma questão muito simples mesmo, que pode ser compreendida por qualquer pobre homem comum e iletrado, mas que continha um assunto que poderia colocar o maior dos apóstolos à prova. Se um homem ama a Cristo de verdade, tudo está correto. Se não ama, tudo está errado. Pensando nesse tema, eu fui surpreendido por alguns irmãos que me perguntaram: é correto ao cristão ouvir e obter prazer dos sentidos através das músicas seculares? É correto ao cristão ingerir bebidas alcoólicas, já que a Bíblia ou mesmo os 10 mandamentos não dizem que é pecado? Diz o apóstolo Paulo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando, cantando, entoando, conversando, recitando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5, 16 a 19. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 16. Esta, então, deveria ser a conduta diária, comum, normal de um cristão verdadeiro. Estes deveriam ser os pensamentos que ocupam e predominam na sua mente. A mente que ama seu mestre e anseia pela volta dele à sua igreja. Mas infelizmente há alguns que não se sentem satisfeitos com essa rotina cristã e dão início a novas ideias e formas de distração, formas de prazeres dos sentidos com as ferramentas do mundo, utilizadas para embalar e entreter as almas errantes. A estes, diz o apóstolo dos gentios: mas vós não aprendestes, que significa estar preso em um só corpo e mente do Senhor. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Nele está contida a verdade que precisamos, que vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 20 até o 24. Alguns irmãos insistem que devemos
ignorando e desobedecendo o conselho do Senhor para não remover os marcos antigos, eles dizem que nós devemos fazer uso de novos métodos, inclusive novos métodos para difundir a mensagem de Cristo. Não mais alertando aqueles que não aprovam a renúncia, a cruz e a morte, o fato de que, não renunciando a tudo quanto têm, não podem ser discípulos de Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 33. Pelo contrário, agora ensinam que a conversão é apenas uma renúncia parcial da velha vida. Assim, não ofendemos o pecado, não falamos de renúncia em níveis mais profundos. Basta estar agregado à religião cristã, ser membro de uma igreja visível e tudo estará resolvido. Dessa forma, a Bíblia não é mais a expressão da mente, das palavras do caráter de Cristo. Ela é apenas um código de regra. E se ela não diz que encher a minha mente e o meu corpo com as poesias musicais dos filhos do mundo, dos habitantes da terra dos filisteus ou da Babilônia ou do Egito, e sentir prazer em meus sentidos com essas canções, se a Bíblia não diz literalmente que é errado, e se ela não diz claramente que é pecado, então está tudo bem, eu posso continuar fazendo. Assim, se a Bíblia também não diz que assistir a filmes sensuais é pecado, também não diz que ir com a esposa a um motel ou uma casa noturna é pecado, então está tudo bem. E desejo acrescentar aqui, com muita tristeza, que tenho ouvido mestres cristãos conhecidos em nosso meio declarar que ele se utiliza desses artifícios supracitados para reacender o fogo da paixão dentro do casamento. E que muitos instrumentos e rudimentos do mundo são terapias medicinais para os cristãos. E até ensinam isso para as suas ovelhas. E se a Bíblia não diz em forma de mandamentos de lei que é proibido, então estamos livres para fazer e curtir. Penso que em tudo isso não tenho argumentos, nem sei o que dizer a favor e em defesa do meu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Apenas quero procurar lembrar do que disse o velho apóstolo Paulo em suas cartas de despedida, dias antes de ser oferecido por libação ou morte sacrificial. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, insiste na verdade e cumpre o teu ministério, ainda que te rejeitem, porque virá o tempo, e parece que ele já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. É verdade que não tenho como argumentar com provas irrefutáveis contra essa moderna permissividade e tolerância cristã. Fazendo uma comprovação matemática exata para convencer um crente que deseja participar de todos esses prazeres lícitos, do quanto isso é mal aos olhos do nosso amado Senhor. Não posso forçar a renúncia em qualquer irmão que tem seus ouvidos e olhos fixos em tudo aquilo que o mundo tem para distrair e entreter o cristão, cansado do maná celestial, cansado de ter apenas os irmãos da igreja em seus passeios, cansado de ter apenas a eclésia, aqueles chamados para fora do mundo em suas reuniões, e deseja agora ardentemente um pouco das diversões que ficaram no Egito, um pouco do estilo caldeu, do molho babilônico, da arte dos renascentistas, ou da filosofia dos epicureus que diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Que direi a esse crente? Que argumentos usarei? Creio que só uma questão pode verdadeiramente remover o véu, e é essa pergunta feita pelo Senhor Jesus: tu me amas? Como é esse amor? Em que nível está esse amor?
sentimos saudades da presença dele, das doces palavras dele, dos afáveis conselhos, da inefável companhia, de ler as 7 cartas de amor que ele deixou à sua noiva no livro de Apocalipse. Ansiamos e nos preparamos para a volta dele. Gosto da frase do Otmani, que diz: o que é certo ou errado para um cristão depende do nível de vida que ele alcançou. O nível de vida é refletido por quantas coisas ele não pode fazer. Creio que há um dia em que realmente seremos medidos. Gosto do que disse John Bunyan na boca do personagem Senhor Firme, do livro O Peregrino, quando este estava em pé diante do rio da morte. Ele disse: este rio tem sido um terror para muitos. Até o simples fato de pensar nele geralmente me deixa atemorizado. Mas agora sinto-me mais confortável. Meus pés estão apoiados no mesmo lugar em que sacerdotes que carregavam a arca firmaram os seus pés, enquanto Israel atravessava o Jordão. Na verdade, estas águas são amargosas ao paladar e geladas para o estômago. Apesar disso, os pensamentos a respeito do lugar para onde vou e da escolta que me aguarda do outro lado repousam como uma brasa incandescente em meu coração. Agora me vejo no final da minha jornada. Meus dias laboriosos terminaram. Verei aquela cabeça que foi coroada com espinhos e aquela face que foi cuspida por minha causa. Outrora vivi pela fé e pelo ouvir, mas agora irei para onde viverei por vista, e estarei com ele, em cuja companhia me deleito. Tenho me deleitado em ouvir falar de meu Senhor, e onde quer que tenha visto a sua pegada na terra, desejei colocar o meu pé ali também. O seu nome tem sido para mim um frasco de almíscar, mais aromático de que todos os perfumes. A sua voz tem sido para mim a mais doce, e o seu semblante tenho desejado muito mais do que a luz do sol. Assim finalizo esse pequeno texto dizendo a todos que defendem esse novo ensino, esse novo participar das atividades mundanas, justificando que, da mesma forma como vou a um mercado comprar alimentos ou a uma universidade para estudar, assim é perfeitamente normal que eu também participe das diversões, chocarrices e parvoíces, Efésios 5:4, que estão presentes no mundo, coisas singelas, amenas e quase sem maldade. Digo a estes que não posso convencê-los a mudar de opinião, a fim de que não sejais seus companheiros e cúmplices, Efésios 5:7, neste proceder, pois é verdade que na Bíblia não está escrito de forma explícita que é proibido. Portanto, um ministro do Evangelho só pode orar e clamar àquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, que lhes dê entendimento e que lhes ensine que Deus é justo, o suficiente para fazer com que, da maneira que um homem viveu, assim também ele venha a morrer. E como ordenou o Espírito Santo que fosse escrito em Apocalipse, no capítulo 22, versículos 10 a 12. E disse-me: não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Minha pergunta a cada irmão e também a mim mesmo estamos entre aqueles que estão se santificando ou entre aqueles que estão se sujando? Qual será a recompensa que o Senhor nos está trazendo segundo as nossas obras enquanto crentes? E finalmente, como diz o ditado popular, somos aquilo que comemos. Todo alimento que ingerimos
passa a fazer parte do nosso organismo a partir do momento em que chega ao nosso sistema digestivo e é absorvido na forma de proteínas, vitaminas, gorduras. Parece que esta mesma verdade pode ser aplicada àquilo que ingerimos com os nossos ouvidos e com os nossos olhos. Estas coisas certamente começarão a fazer parte da nossa essência, do nosso caráter, da nossa aparência. O que gostamos de ingerir ou comer com nossos ouvidos? Músicas, filmes, ritmos mundanos? Estas coisas nos dão prazer e alegria? Estas coisas têm sido o nosso alimento? Disse o Senhor Jesus em João capítulo 6: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Qual será a nossa posição? Aceitaremos viver apenas com o maná celestial ou buscaremos os alimentos do Egito? Qual será nossa aparência quando aquilo de que nos alimentamos for refletido em nossas faces? Finalmente, irmãos, relembro as palavras de nosso Senhor. Cristão, tu me amas? Que Deus muito os abençoe. Amém.